Vamos começar a gravação de um vídeo que eu não sei como vai ser, acho que vai ser só esse repasso classificatório geral, né, pelo vídeo, e depois resolução daqueles casos, perguntas e respostas, talvez trazer alguma coisa do compêndio, vamos ver como é que vai ser. Esse capítulo é muito extenso, é o capítulo mais extenso do livro até agora, que eu li, é mais extenso inclusive do que Saltemunitárias, mas vamos começar a fazer essa leitura, né? O primeiro passo é só andar pelo livro mesmo, ver os títulos, entender as classificações e o que basicamente a gente vai aprender, né? Então o livro vai começar com uma explicação básica aqui sobre o pulmão, e aí a primeira coisa que ele fala são de anomalias congênitas, né? Bem pouca coisa, depois atelectasia, né? Edema pulmonar depois disso, e aí edema pulmonar tem algumas subclassificações: edema pulmonar hemodinâmico, edema causado por lesão microvascular. Depois de edema, a gente vai para lesão pulmonar aguda e síndrome de dificuldade respiratória aguda, o ARDS, né? Dano alveolar difuso. Tem toda a explicação desse tema em específico. A gente vai ver como que acontece o dano nos alvéolos. Dentro dessa discussão, a gente vai ter a pneumonia intersticial aguda, uma abordagem, né, pequena sobre pneumonia. Depois, pneumopatias obstrutivas e restritivas, ele faz uma explicação bem base aqui, e depois vem para pneumopatias obstrutivas. E aqui vai entrar a discussão de EPOC, etc. Né? E nessas entram efizema, bronquite crônica e asma, né? Pneumopatias obstrutivas, as três produzem obstrução, cada um da sua maneira. Então, a primeira discussão é o efizema, depois efizema que é o relacionado ao consumo do tabaco aí, né? Depois vai ter discussão sobre bronquite crônica, essa leitura, e depois asma, né? Aí, ultrapassando o asma aqui, vai ter um mecanismo, né? Imagens com explicação do mecanismo em que a asma se produz, é bastante interessante. Via respiratória normal e a via respiratória com asma. E bronquiectasias. Ectasia, ação permanente. Depois vai caminhar para doenças intersticiais restritivas de intersticial, né? Então, as primeiras vão ser as doenças importantes, caminha para pneumonia intersticial inespecífica, organizativa, afetação pulmonar, etc. Pneumococose, para discutir reações não neoplásicas que vão produzir acúmulos, né? Pneumococose dos trabalhadores de carvão, e aí essa discussão bastante interessante, essa imagem interessantíssima, e os diferentes tipos, né, de pneumococose, doenças relacionadas com amianto, complicações de tratamentos, etc. Depois, doenças granulomatosas, né? A gente fala de sarcoidose, né? Em doenças granulomatosas fala de alveolite alérgica, e eu imaginei que fosse falar aqui sobre tuberculose, mas não foi o caso. Vamos ver como que vai ser abordada essa discussão. Eosinofilia pulmonar, né? Eosinofilia pulmonar a gente conhece bastante sobre parasitologia. Doenças intersticiais relacionadas com o tabaco, e aí a gente está falando de doenças intersticiais agora relacionadas com o tabaco e não aquelas obstrutivas que a gente estava vendo. Né? Pneumonia intersticial descamativa, pneumonia intersticial associada a bronquiolite respiratória, proteinose alveolar pulmonar, que não deve ser muito comum de acontecer. Aí a gente vai para doenças de origem vascular, agora como mais um tema grande, né? Vai falar de embolia, hemorragia, infarto de pulmão, que são praticamente aí os temas mais importantes. Depois hipertensão pulmonar,
né? Todos de origem vascular, explicação meio que genética aqui para aparição de hipertensão pulmonar, síndrome hemorrágico pulmonar difuso, síndrome de Goodpasture, que é aquela lá que a gente já estudou, doenças infecciosas. Síndrome de Goodpasture é muito interessante, né? Uma afecção na topografia do rim e do pulmão, conjunto de imunocomplexo, e aí a gente tem a destruição aí e acaba com a capacidade funcional desses dois órgãos. Hemosiderose pulmonar idiopática, granulomatose de Wegener, que é muito rara, infecções pulmonares. A gente entra nas infecções, vai falar das pneumonias de modo geral, né? Pneumonias agudas extra-hospitalares, vai falar de alguns agentes que produzem essas pneumonias, legionela, Staphylococcus aureus, obviamente, o primeiro aqui que está citado, Streptococcus pneumoniae, e a Haemophilus influenza, né? Depois a gente vem para pneumonias atípicas, extra-hospitalares, víricas ou por micoplasmas, né? Fazer uma leitura compreensiva também. Doenças gripais, infecções gripais, metapneumovírus humano, síndrome respiratória agudo grave, produzido aí por, e aqui é onde vai se encaixar, né, o coronavirus. Bom, vai se encaixar de alguma maneira, né? A gente não tem essa apresentação, né, de um síndrome de respiratório agudo grave, porque ele é uma complicação, mas vamos ver se é isso, fazendo a leitura. Depois, pneumonia intra-hospitalária, né? As que são mais comuns dentro do hospital. Pneumonia por aspiração, bastante interessante. E formação de abscesso pulmonar, isso tudo de origem infeccioso, né? Um agente infeccioso. Pneumonia crônica, também por, por, por agentes. E aí a gente vai ter aqui, ó, tuberculose, inflamação inflamatosa produzida por esse agente. Histoplasmose, blastomicose, coccidioidomicoses. Depois, pneumonias em um anfitrião imunodeprimido, para a gente entender as diferenças aí do que acontece, por que a gente tem achados com pneumocystis girovese, por exemplo. Aqui o livro está falando que é infrequente, mas eu vi era bastante frequente. Pneumonia da infecção por vírus do HIV. Vai falar um pouquinho de transplante de pulmão, coisa rápida, bem rápida. E tumores, né? Entrar em tumores, falar de carcinoma de pulmão, falar do que produz, o que provoca, etc. Ver algumas considerações genéticas. É muita doença. Muita doença. Capítulo da doença. Então, isso tudo aqui falando sobre tumor, carcinoma de pulmão, citológico, câncer de pulmão. Vai observar todas essas imagens. Vou fazer uma leitura bem aprofundada, compreender bastante. Síndrome paraneoplásico vai ser dado aqui. 38 minutos de vídeo, eu só estou andando pelo livro. Proliferações de tumores neuroendócrinos, né? Então, vai ter essa discussão também, bastante importante. E outros tipos de tumor metastásico, né? Tumor metastático, em português. E aí, por último, a discussão sobre a pleura, né? Derrame pleural inflamatório e não inflamatório. E pneumotórax, tumor pleural, que é o tumor fibroso solitário ou mesotelioma maligno. E vai acabar a discussão, acho que é aqui. Então, é um capítulo gigantesco, né? É muito assunto, muito assunto. Todos assuntos bastante interessantes, mas é muita coisa, muito assunto. A gente vai tentar trinchando, não vai dar para fazer vídeo disso, é impossível. Talvez eu não consiga nem ler com compreensão aprofundada tudo isso, porque é muito texto, a leitura, mas vai tentar fazer o possível. E aí eu acho que o mais importante desse estudo aqui, dessa construção de estudo, vai ser fazer a leitura do perguntas e respostas e responder de fato, né? Então fazer uma leitura aqui legal, ir lá pro perguntas e respostas e começar a responder e fixar melhor os conceitos, né?
Então, perguntas e respostas acho que vai ajudar bastante a compreensão desses temas todos. Eu já assisti algumas aulas sobre pulmão, já assisti algumas aulas sobre radiologia, né? Algumas formações aí já consigo entender, mas tem muita coisa, muito tema, muito extenso. E a gente vai ter que saber lidar com tudo isso aí. Ó, saber lidar com tudo isso aí. Mas, de fato, é muita discussão. A discussão que mais me chama a atenção, tanto aqui como em qualquer outro... Aqui vai ser EPOC, né? Vai me chamar bastante atenção, porque eu sou fumante. Mas tumores, né? Tumores é o que mais me chama atenção. Tumores de maneira geral. Carcinoma chama bastante atenção. Tumor metastásico e a compreensão de para onde acontece metástase dos carcinomas de pulmão. Eu sei que no sistema nervoso central é muito comum. E aí eu acho que é por isso que me interessa tanto, né? É um dos tumores que mais acontecem. Em trato gastrointestinal, mama, próstata e pulmão. Né? Então, lá. Talvez eu corte o vídeo fazendo perguntas e respostas aí, ou trazendo alguma coisa do compêndio. Né? O compêndio do Robbins também é bastante completo. Até no compêndio é muito grande essa leitura aqui. Aí.